Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 1. Após a visita dos magos em Jerusalém e a morte dos inocentes em Belém, era difícil ignorar o fato de que algo novo estava acontecendo. Apesar da indiferença dos sacerdotes e escribas e da ignorância do povo, entre muitos houve um despertamento, uma necessidade de algo maior e mais profundo, uma fome e sede daquilo que ainda não conheciam, mas que no íntimo sabiam que precisavam. Surge então João Batista, um pregador no deserto da Judeia, um homem diferente no que falava, no que vestia e no que comia. Sua pregação era consistente e corajosa. Havia a mais firme convicção em suas palavras, de forma que saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. O ministério de João consistia em preparar os corações para o ministério de Cristo. Sua obra antecedeu a revelação pública do Messias, e ainda que não revelasse isso de forma clara, sua vida era uma constante declaração de que algo grandioso estava para acontecer, mas só estariam preparados aqueles que, arrependidos, confessassem seus pecados, sendo lavados pelo batismo, passando a produzir frutos dignos de arrependimento. Por isso que, ao avistar os fariseus e saduceus, homens orgulhosos por sua posição e aparência de santidade, João não os poupou da necessária repreensão. O Batista havia se tornado para eles uma nota dissonante em Israel e uma ameaça à autoridade que impunham sobre os leigos. A trama tecida em seus corações endurecidos não era outra senão calar aquela incômoda voz. Mas o pregador messiânico sabia que ninguém poderia interferir em sua obra até que ela fosse completada, e ninguém mais do que ele desejava ver cumprido o objetivo final de sua vida na terra. Não foram suas vestes e sua alimentação diferentes que atraíram as multidões, mas a coerência de suas palavras com sua vida. Havia fervor e amor no que dizia e fazia. Ele olhava para o alto sempre com grande expectativa. Ele esperava alguém divino, mas que sabia se tratar também de alguém que calçaria as sandálias da humanidade. Ao avistar Jesus, ao deparar-se com sua perfeita dignidade, João sentiu o peso de sua própria indignidade. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E as primeiras palavras de Jesus nas Escrituras revelam a base sólida do governo de Deus. Assim nos convém cumprir toda a justiça. O batismo de Jesus e registro do que ali aconteceu revela o objetivo deste símbolo: a salvação mediante a justiça de Cristo, o amor de Deus e a descida do Espírito Santo na vida. O Espírito Santo, descendo como pomba, aponta para sua obra que purifica como a prata e prova como o ouro, como escreveu o salmista. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Salmo 68, versículo 13. No batismo, Jesus confirmou a sua nova aliança como sinal da presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Com todo aquele que aceita ser seu discípulo. E ele está reunindo um povo hoje, diferente não somente pelo que veste e pelo que come, mas por viver o Evangelho em sua essência. Pessoas que, qual Filipe, são guiadas pelo Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 29. E qual o eunuco etíope, entendem que não podem adiar a sua entrega a Cristo. Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Atos capítulo 8, versículo 36. Amados, andar com Jesus não significa apenas pregar o Evangelho e mostrar piedade. João se considerou indigno de levar as sandálias de Cristo, mas descobriria mais à frente que não apenas as levaria, mas as experimentaria.
Muitos têm indagado acerca da validade e importância do batismo por imersão. Não há nada de especial nas águas do batismo. Não há uma mudança instantânea do caráter daquele que é batizado. Mas uma coisa é certa: Jesus, que não tinha pecado, foi batizado e ordenou que sejamos batizados também. Essa já deveria ser a razão mais do que suficiente para todo aquele que o ama e deseja segui-lo. Olhemos para as multidões no Jordão, para o eunuco etíope, para os milhares batizados no Pentecostes, para Cornélio, que foi tido por piedoso e temente a Deus, mesmo antes de ser batizado. Atos capítulo 10, versículo 2. O batismo, portanto, não é um atestado de piedade, mas deve ser a confirmação de nosso compromisso com Jesus, porque Ele assim nos ordenou. Bem como a circuncisão na antiga aliança não era garantia de salvação, mas um símbolo de pertencimento e identidade. O batismo é a nossa certidão de nascimento no reino de Deus, que devemos conservar a cada dia mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versículo 5. Todo aquele que se batiza, confessando os seus pecados, por meio da justiça de Jesus, Deus lhe confere a sagrada filiação. Este é meu Filho amado, em quem me alegro. Oremos, amados. Pai querido, como o Senhor levantou uma voz profética a fim de habilitar um povo preparado para a primeira visitação de Cristo, hoje tens uma igreja na terra, um movimento profético, a fim de proclamar ao mundo o teu evangelho eterno, preparando o teu remanescente para a segunda vinda de Cristo. Queremos fazer parte da tua obra e do teu povo, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo e capacita-nos para a missão nestes últimos dias de oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, filhos amados do Pai. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.